o painel e queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. São 8 horas já, sei que muita gente está cansado, passou o dia inteiro trabalhando, então realmente é um prazer, conversar com vocês aqui no segundo seminário de proteção de dados do IBRAC. Queria começar aqui agradecendo o Ricardo e Marcela pelo convite, agradecer pela organização do IBRAC, que é aqui em parceria aqui com o EDP, é a segunda edição, né, que a gente organiza esse evento. E falar que o tema de hoje, funções do encarregado e contornos de sua autonomia perante a NPD, é um tema que realmente eu acho que nessa altura, né, nesse estágio de debate da LGPD, ele é extremamente relevante. E eu não poderia estar melhor acompanhada aqui do que com meus colegas, que é um prazer estar aqui ao lado de amigos, colegas, Davi Teófilo, que é gerente de projetos da NPD, a Helena Secaf, que está acompanhando a gente ali, de São Paulo, à distância, que é DPO do Internet Lab, e Fabrício da Mota Alves, que é sócio de Serura Advogados. Eu acho que para começar é importante contextualizar muito brevemente esse debate sobre as funções do encarregado. Eu acho que quem atua com proteção de dados já deve, enfim, quem já fez um processo de adequação, quem já dialogou com os encarregados, deve perceber que para além de uma função central e que é uma exigência legal, né, a presença do encarregado, eu acho que tem uma liberdade muito grande, que foi deixada pela própria legislação, que traz muitas dúvidas no exercício das suas funções. Não à toa, a NPD, ela vem trabalhando, né, muito ativamente para delimitar quais são os contornos da atuação desses encarregados. Então, muito frequentemente, é engraçado que a gente, nesses processos, a gente acaba virando, às vezes, meio psicólogo dos encarregados, né, vira um muro das lamentações, porque não é raro que a gente encontre encarregados que eles estão extremamente sobrecarregados, encarregados que muitas vezes não têm uma estrutura, técnica para dar suporte para o exercício de suas funções, encarregados que muitas vezes eles ficam incumbidos de muitas atividades que por vezes parecem, que não poderiam ser executadas sem que tivessem ali, sem um alinhamento da alta gestão, né. Então eu acho que aqui a gente tem um debate que ele é muito interessante, especialmente considerando a importância do papel desse do encarregado aqui, dentro de uma estrutura de implementação de um programa de compliance de dados. Então eu queria começar, né, com o Davi. Falei que a gente geralmente passa a primeira palavra para a autoridade, para que ela não se sinta obrigada depois a responder questionamentos, né, ou provocações, mas a verdade é porque eu acho que a NPD ela vem trabalhando muito ativamente, né, Davi, como eu disse, na edição de documentos e publicação de orientações. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais orientações, regulamentações sobre o papel do encarregado e, se você puder falar, é claro, se existem casos atuais de fiscalização em andamento que se relacionam com esse tema de alguma forma, né, que se identificou a ausência de indicação de encarregados, ou mesmo que se recomendou até para empresas de pequeno porte, né, em que não seria obrigatória essa indicação. Então, por favor, Davi, vai ser um prazer te ouvir. Boa noite a todos e todas. Obrigado, Mônica, pela introdução. Queria inicialmente começar a agradecer a Marcela pelo convite. Marcela tem sido uma parceira de longa data e de várias contribuições, tanto do IBRAC como discussões. Eu lembro aqui de legítimo interesse que a gente leu um artigo da Marcela que achou super interessante e bateu um papo com ela. Então, obrigado, Marcela. Agradecer também o IDP, o IBRAC. E eu estava conversando aqui com o Ricardo que eu fui colocando no Google para saber o nome completo do IBRAC hoje, assim, descobri o Instituto Brasileiro de Cachaça e eu fiquei muito triste de que esse não era o evento do Instituto Brasileiro de Cachaça, mas obrigado, fica aí a ideia para um próximo evento. E também aproveitar que eu me apresentar, eu sou gerente de projeto atualmente vinculado ao gabinete de diretoria AG, mas estou na NPD desde quando tudo era mato, assim, desde o início mesmo. Eu criei as redes sociais da NPD muito tempo atrás. No início eu passei pela normatização, pela fiscalização, fui gerente de projeto no conselho de diretoria por diferentes pessoas e atualmente estou com diretoria AG. E eu pensei em trazer minha fala aqui 3 pontos principais. Primeiro, dar um pouco do panorama do que a gente tem de orientação e regulamentação sobre o tema, passar um pouco sobre alguns casos de fiscalização, alguns pontos de atenção que têm sido frequentes na NPD, e por último pensar um pouco, fazer um exercício de desafios futuros e pensar um pouco até relacionado com outro papel assim dentro dessas novas regulações, assim como que se ficaria
o papel do encarregado, né? Então, para começar, eu acho que é importante diferenciar assim, um pouco. Acho que vocês já estão bastante habituados, mas a NPD, no processo de regulamentação, tem dois instrumentos principais hoje. A gente tem os guias e os regulamentos. Eu acho que, e aí, desde 2021, por mais que a gente tenha essa regulação do encarregado que veio recentemente no ano passado, desde 2021 esse tem sido um tema que tem sido enfrentado pelo NPD em diferentes momentos. Então, um dos primeiros guias da NPD foi o de agentes de tratamento e encarregado. Inicialmente, esse guia era só um guia sobre agentes de tratamento, e na retinha final, alguém falou: vamos colocar algumas orientações sobre o encarregado, porque, enfim, né, o encarregado não é um agente de tratamento e esse era um guia de agentes de tratamento. Acho que esse é um ponto, mas é um guia que inicialmente ele traz algumas coisas bem gerais assim, sobre o encarregado, ele acaba trazendo questões mais genéricas, sem entrar em pontos específicos, porque naquele momento a gente também entendia que precisava de um certo amadurecimento, enfim, inclusive para enfrentar o tema. E aí hoje a gente tem, acho que eu pensei que 4 fontes normativas principais para a gente tratar do encarregado, né? O primeiro que é o guia de agente de tratamento do encarregado, que é esse, o regulamento de agentes de pequeno porte. Acho que é importante trazer isso também, porque é uma preocupação muito grande que tinha quando a LGPD entrou em vigor, a NPD começou a atuar, é de que a NPD fosse onerar muito os agentes de pequeno porte. Então, existe uma demanda muito grande de se pensar flexibilizações essas que, inclusive, já estavam previstas na LGPD para se tratar do encarregado. Então, um dos primeiros regulamentos da NPD, que é um regulamento de agentes de pequeno porte, ele vai regular a exceção. Então, ele vai olhar ali para uma situação de alto risco, e aquele que não se configura como alto risco, por exemplo, vai ter algumas flexibilizações. Uma flexibilização essa, inclusive, a dispensa de nomeação do encarregado. Então, acho que isso começa em 2020, 2021 com esse, 2022 com o de pequeno porte, e a gente chega hoje em 2024 com um regulamento maior que vocês conhecem também, e o guia que vai trazer algumas orientações sobre o regulamento em si. Acho que também um outro papel importante assim, da NPD, para além da regulamentação, e que eu acho que é importante, é que esse papel de terapeuta, né, que a Mônica brincou, acho que toda vez que a gente conversa com o encarregado, a sensação que tem é que é quase o eu carregado, né? Grande parte das vezes é uma pessoa cuidando de processos absolutamente complexos e sem equipe, com uma falta de estrutura muito grande. E isso é muito, não muito mais complexo, são pesos diferentes, mas no poder público a gente percebe dores específicas, né? A gente não tem essa carreira, a gente não tem cargo, a gente não tem função específica do encarregado, a gente não tem um ouvidor, igual existe a carreira de ouvidor, não existe a do encarregado, e a gente buscando, inclusive, fazer esse trabalho de terapia, a gente criou na NPD em 2023 um projeto que a gente fez 2 edições, que era o NPD Convida, que era a gente convidando os encarregados do poder público e de agência reguladora, para poder, enfim, fazer um curso de um dia lá, para poder dar um pouco de atualização. Então a gente conseguiu, na época, juntar a grande parte dos ministérios, das agências reguladoras, justamente para poder fazer um pouco desse trabalho de baliza mesmo, de conhecimento. E aí um outro ponto também é que ano passado a gente fez o primeiro encontro dos encarregados, que está caminhando agora para a segunda edição, a gente já está preparando aí para que aconteça em breve, possivelmente junho ou julho, a gente ainda está fechando as datas. E que também é uma forma de criar uma rede, porque eu acho que, para além da regulamentação, acho que grande parte dos desafios que a gente percebe hoje dos encarregados é justamente esse trabalho sozinho e muitas vezes isolado, e muitas vezes tendo que martelar dentro da organização que a LGPD é importante, que investir em proteção de dados é é importante para a organização, que não é só um gasto. Então, acho que esses trabalhos de conscientização, aproximação, criação de ecossistemas são, acho que, importantes para a gente criar essa cultura de proteção de dados. E aí eu ia entrar um pouco dentro dos regulamentos específicos, mas eu vou só entrar já entrando aqui um pouco no tema do painel, eu vou entrar só no regulamento de atuação do encarregado, que é o último de 2024, que é um regulamento que ele passou por todo o processo regulatório, assim, que a gente tem adotado hoje, que é o padrão da CDE, que é passar por consulta pública, tomada de subsídios, e até entrando aqui de novo em consulta pública, tomada de subsídios, quando eu estava na normatização, eu participei durante muitas análises de consulta pública, tomada de subsídios, e as regulações, as contribuições do IBRAC sempre foram de extrema valia aqui, então até agradecendo e incentivando que continue nas contribuições. E aí eu acho que algumas novidades assim que vêm em relação aos outros regulamentos é que algumas, eu sei que vai ser bom aqui escutar o colega Fabrício falar, que eu quero escutar a visão dele também, porque eu sei que
levantou diversas discussões, algumas delas, mas algumas coisas inéditas que vêm é a possibilidade de designação de um substituto, não a possibilidade, né? O regulamento fala que deve se nomear um substituto justamente para que, se eventualmente tem uma licença médica, um atestado, os titulares e a própria NPD não fiquem ausentes dessas respostas. E aí a NPD também vai criar aqui um pouco desse parâmetro de que esse contato tem que estar no local de destaque de fácil acesso, e um ponto assim que eu acho que é mais sensível também, que é a identidade do encarregado, que era o que estava previsto na LGPD, que a NPD, por meio de todo esse processo de regulamentação, aprovação pelo Conselho Diretor, decidiu que deveria se colocar o nome e o contato do encarregado. E aí, aqui quando a gente vai entrar na discussão de autonomia, eu acho que é importante também que, já antecipando um pouco da segunda pergunta, que a discussão sobre conflito de interesse, ela é complexa, acho que em todos os espaços, né? Quando a gente vai olhar para conflito de interesse, acho que para além da discussão sobre encarregado, é muito difícil a gente conseguir olhar para a discussão de conflito de interesse de uma forma abstrata e não no caso a caso. E eu acho que foi justamente um pouco do que a NPD tentou delinear no regulamento, trazer algumas balizas para essa autonomia, mas ao mesmo tempo também não é por meio de um regulamento que se vai fechar todos os casos concretos de conflito de interesse. Então tem um julgado famoso da Bélgica de decisão de proteção de dados que sempre se citam que é uma pessoa que acumulava 3 funções diferentes dentro da organização, era encarregado, etc. Foi PwC? Não sei, não sabia quem que é, mas e que teve uma decisão falando que existia naquele caso claramente um conflito de interesse e impacto na autonomia. Mas mais uma vez, assim, acho que com a orientação e o regulamento da NPD hoje, o que a gente tem são parâmetros e que, na verdade, esses casos vão ser decididos mesmo através do caso concreto, né? Acho que fechar em abstrato o que pode e o que não pode, eu acho que isso é um pouco difícil mesmo, porque nem o conflito de interesse em outros espaços é assim que a gente decide casuisticamente. É, e aqui, já entrando um pouco na discussão da fiscalização mesmo, em específico, acho que uma coisa importante aqui para explicar também, hoje na NPD, na fiscalização, existem 3 grandes áreas dentro da fiscalização. A divisão de fiscalização, que é onde saem grande parte dos casos maiores aí que vocês acompanham. A divisão de monitoramento, que é uma divisão que recebe denúncias e mapeia, então fica pegando insumos para ver o que é relevante para os titulares e para os outros agentes de tratamento. E hoje, as discussões relativas ao encarregado, no âmbito da fiscalização, em grande parte, estão dentro da divisão de monitoramento. Então, recentemente, a gente iniciou uma série de processos de fiscalização que partiram da divisão de monitoramento, porque existiam uma série de denúncias contra alguns controladores, e eu acho que é importante, assim, que eu acho que a gente já está numa fase hoje que o que chega no processo de fiscalização é muito menos a não nomeação ou não nome e muito mais a qualidade. Então, hoje a gente tem olhado muito mais para canais em que sejam de fato efetivos, então, canais que estejam em português. Não é incomum chegar a denúncias de titulares de canais que estejam totalmente em inglês. E eu acho que é importante também que é isso, assim, no limite, como o regulamento já veio trazer que o encarregado é a ponte de contato com a NPD, é através desse contato também que grande parte das vezes a NPD vai comunicar ao controlador. Pode ser que a organização queira que seja outro contato, isso não é um ponto, mas por default, o ponto de contato da NPD é o encarregado. E até trazendo um caso concreto aqui também, assim, de um agente de grande porte que não estava respondendo as solicitações da NPD, foram vários e-mails e contatos, já tinha uma série de requisições titulares, e no final o que se descobriu é que os e-mails da NPD estavam indo para o spam. Então, acho que esse é um caso bobo, assim, de algo fixo, mas que virou um processo. E até se provar isso foi muita energia, recurso e tempo e gasto até chegar nisso. Então, acho que por mais que muitas vezes esteja encarregado, nomeado, etc., acho que o fluxo de como se dá essa comunicação e as respostas a essa comunicação tem se tornado cada vez mais central, assim, nos processos de fiscalização. E aqui também acho que tem uma outra parte já voltado para os órgãos públicos, assim, que grande parte das vezes o que aparece, e até observando, é que não é incomum se nomear uma secretaria, uma coordenação como encarregado, né? Assim, então você não escolhe uma pessoa física, você pega um setor dentro da organização e coloca ele como responsável. Isso é algo que recorrentemente também tem aparecido. É, e
E é isso, então acho que hoje o que a gente percebe é que das denúncias que chegam para o monitoramento é que em grande parte das vezes os canais existem, mas não são efetivos. E aí acho que esse é um ponto chave que recentemente a gente abriu esses processos que hoje estão caminhando já para uma solução, numa lógica de regulação responsiva, em que for informado para os agentes, tradução de página para o português, alguns parâmetros bem básicos, mas que já estão caminhando assim para finalizar. E aqui, só para fazer um exercício, pensar um pouco, assim, para fechar já também, ponto final da minha fala, é um pouco de o que que a gente tem aí de futuro, de desafios, assim. Acho que tem uma coisa interessante depois do regulamento de atuação do encarregado, que a gente de fato então criou-se, então, por mais que já tinha esses outros regulamentos, a gente criou parâmetros do que é esse encarregado hoje para NPD. E aí eu acho que traz um desafio aqui que eu vou chamar até de interoperabilidade regulatória, assim, de pensar esses iguais, mas diferentes, né? O que que é o DPO e o que que é o encarregado? Hoje, se pensando em âmbitos de multinacionais, por exemplo, eu sei que para alguns times de Brasil é difícil comunicar para fora algumas diferenças que hoje existem, em relação ao encarregado aqui do que o DPO. Então, acho que é um desafio até de semântico mesmo, de a gente chegar nesses conceitos e, enfim, acho que é um desafio futuro. E aí, outro ponto também, assim, que eu acho que é o constante de que a gente converse é isso, todo painel de encarregados, pessoas sempre vão falar da desvalorização, da dificuldade, e eu acho que esse não é, não é nada, não é, é incomum quando não citam esses desafios, então acho que um grande desafio para frente é a gente de fato consolidar esse, vou chamar aqui até de um instituto, assim, para além de uma profissão, acho que é um desafio realmente aqui de formação de uma cultura mesmo da importância desses dentro da organização. Eu acho que espaços como esse são importantes para a gente seguir batalhando e pensando as formas. E aí, por fim, eu acho que a gente também está vivendo um cenário de efervescência regulatória muito grande. Todo dia tem o PL do WhatsApp que caiu das 2 da tarde, das 5 da tarde, de vários temas diferentes do mercado digitais, plataformas, inteligência artificial e vários outros. E óbvio que em eventual cenário futuro em que essas regulações sejam aprovadas, é bastante natural que cada organização atribua essas competências e distribua internamente. Isso acho que faz parte da liberdade de cada agente de tratamento, mas o fato é que, caso essas regulações sejam aprovadas, o encarregado necessariamente vai ter que lidar, interagir com esses diferentes times, ou em alguns casos também até absorver um pouco dessas funções, né? Então, acho que é algo que vem aí no meio desse cenário para a gente pensar internamente. Se hoje já é muito trabalho, né, com eventuais novas regulações, deve o encarregado absorver essas novas competências. Acho que aqui ele não tem nenhum posicionamento ou algo do tipo. Acho que é muito mais aqui plantando uma reflexão mesmo sobre isso, né? É, e mas é isso, acho que queria fechar minha fala mesmo, deixando um pouco. Acho que tem mais uma pergunta aqui depois para a gente seguir falando sobre conflito de interesse e autonomia, mas eu acho que é importante a gente ter painéis sobre encarregado, que por mais que não seja um painel técnico aqui sobre legítimo interesse, sobre cláusula contratual padrão, ele cumpre um papel bastante importante mesmo de que a gente esteja compartilhando essas dores e as delícias também dessa profissão. Então, obrigado e eu passo a palavra para o Fabrício. Helena. Não, imagina, Davi, super obrigada. Imagina. Só para introduzir, né, enfim, fazer um gancho entre sua resposta e eu acho que a fala que eu quero a pergunta que eu quero fazer para Helena, acho que é muito interessante ver essa perspectiva prática, né, da atuação e até o olhar sensível da NPD em relação ao papel do encarregado, porque a gente vê que, no dia a dia, de fato, os desafios estruturais e quase que mais basilares, eles acabam sendo muito relevantes para a estruturação das atividades, né. E eu acho que a Helena aqui também pode trazer uma perspectiva prática, né, da experiência dela, e até agradeço a participação da Helena aqui, ainda que de forma remota. E eu queria passar a palavra para você, Helena, perguntando para você quais são os principais desafios, então, enfrentados pelos encarregados no exercício de suas funções, já pegando o gancho aqui da fala do Davi, e se as atividades que são desempenhadas pelos encarregados, elas são diferentes dependendo do setor que ele atua, né. A gente sabe que tem obrigações específicas ali em relação ao setor público, mas queria que você trouxesse um pouquinho desse contexto pra gente, por favor, Helene, obrigada. Obrigada de ter, Mônica. Obrigada a todo mundo. Bom, boa noite. Eh, Primeiro, muito legal estar aqui, aí com vocês. Eu queria agradecer muito ao Vibrac, de DT, de organização, que conseguiu fazer esse arranjo de 8 horas, então, para poder participar.
mesmo que remotamente. Enfim, como a mãe do João exemplo, três encarregadas de produtividade da internet média, que é uma associação de pesquisa, né, estudando a interseção entre direito, internet, e tecnologia. Mas o legal é que eu também sou colaboradora de pesquisa no internet web. Então eu tenho um pouco essa ajudar no pouco. E eu acho que isso também traz no pouco interessantes para eles pensar e também de atenção e desafios da RH. É, e eu acho que, assim, eu tenho muita sorte de estar numa organização, incluso os desafios mais comuns enfrentados pelas unidades de investimento na questão da vida, não acontecem, mas eu vou mencionar alguns desafios que eu já escutei muito, que eu acho que vale a pena de trazer aqui para o debate, né? E assim, é, a definição de encarregado, ela traz consigo mesma uma tarefa e canal de comunicação, né? E para mim, os principais desafios que existem, eles giram muito em torno desse dever de comunicação com diferentes atores, né? E um dos requisitos para ser carregado também que é você conseguir se comunicar claramente em língua portuguesa. Na verdade, os encarregados falam três línguas, né? Tipo, são três, tem que ser fluente em pelo menos três línguas. A primeira delas é a língua da disciplina de proteção de dados em si, então a linguagem da LGPD, a linguagem dos guias, das resoluções, enfim, a linguagem desse universo de dados pessoais. É, a segunda língua é a língua dos titulares. Então, os titulares, eles precisam de uma tradução dessa primeira língua, né, desse primeiro mundo. Então, para garantir uma comunicação efetiva, a encarregada precisa ser fluente nessas duas línguas. Não adianta eu mostrar o artigo 18, né? Eu tenho que falar numa linguagem acessível, dentro de um contexto específico, o que aquilo significa, quais são os direitos, praticamente, o que isso significa. E aí tem uma terceira língua, que é a língua da instituição, da organização, que você está sendo encarregado, né? Da empresa, enfim, o lugar onde você está atuando. E é importante entender a lógica dessa organização, os objetivos, a cultura, para também poder traduzir isso de volta, tanto para os titulares quanto para dentro da própria organização, né? Então, assim, são vários mundos diferentes, três línguas diferentes, e o encarregado fluente em todas está meio ali no meio de tudo, né? Então, acho que isso naturalmente pode gerar, né, uma sobrecarga, se for assim, a depender do tamanho da organização, a depender de quantas, enfim, vou falar isso um pouco mais para frente respondendo a segunda pergunta, mas do setor, dos riscos que os tratamentos acarretam ali, muitas vezes, você ficaria equilibrando vários pratinhos sozinho, né, e com uma necessidade de um conhecimento multidisciplinar prático, assim, né, então você desempenha várias tarefas diferentes que estão todas dentro desse grande guarda-chuva ali de tradução dos três mundos. Isso pode ser bastante desafiador, né. Acho que um outro desafio mas aí é um desafio eu acho que necessariamente todos os encarregados vão enfrentar e realmente faz parte da função, não tem jeito, assim, mas que é meios de introjetar uma cultura de proteção de dados dentro da organização. Então, essa coisa de você também que o Davi mencionou, né, de você ter que ficar: "Ei pessoal, a LGPD ela importa, isso aqui importa", sabe, é muito mais fácil fazer isso quando você tem um flu uma cultura mesmo, assim, de proteção de dados e você consegue passar isso para os colaboradores ali da instituição de uma forma que fique muito mais fácil daquilo ser de fato introjetado ali no dia a dia, né. Então tem esse segundo desafio. Tem um terceiro, que também sempre faz parte, assim, da função, mas que é uma necessidade ali de atualização constante do tema de proteção de dados, né. Uma área que está sempre em movimento, tem sempre novos entendimentos, a LPD tem feito um ótimo trabalho de publicar vários guias, assim, várias orientações, e isso é uma coisa que é importante de se manter atualizado. E aí,
eu tenho sorte de trabalhar, assim, eu trabalho com a minha parte de coordenação de pesquisa é em privacidade, então eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, muitas vezes, porque eu tô sempre nesse ambiente de proteção de dados e privacidade. Mas, eu acho que esse pode ser um desafio, principalmente se você é um encarregado que acompanha outra função dentro daquele lugar, né, você precisa de meios e tempo enfim, meios para você conseguir de fato se manter atualizado e a par de todas as discussões. E acho que tem um desafio aqui que é impossível de não mencionar, né, que é essa prevenção de conflitos de interesse. Então, se por um lado é muito legal e muito importante, né, que o encarregado ele conheça bem o funcionamento da organização da qual ele, enfim, que ele está lá, porque isso tem tudo a ver com aquela tradução e tal, e entender esse contexto, às vezes é mais fácil, se você está de fato inserido ali, se você tem uma função, se você está muito perto ali da organização. Por outro lado, você tem esse desafio de você, acumular ter 2 funções que você não sabe exatamente qual chapéu você está usando, né, do encarregado ou da empresa. Então, assim, tem essa questão do conflito que é um um equilíbrio ali que é muito difícil de você atingir. Então acho que esses são os principais desafios, assim, que eu penso. E sobre a segunda pergunta, né, sobre as atribuições e qualificações, se elas precisam variar conforme o setor, né, eh eu acho que elas não devem variar do ponto de vista de uma obrigação legal, né, do dever legal, até para ser coerente com o fato da de que a resolução, ela indicou que as qualificações profissionais para o desempenho do encarregado, elas têm que ser estabelecidas pelo próprio agente de tratamento, mas também, sendo coerente com a resolução, né, ela indica que cabe ao próprio agente de tratamento definir as qualificações do encarregado, mas levando em conta o conhecimento sobre a legislação, de proteção de dados, né, o contexto da organização, o volume e o risco das operações de tratamento de dados. Ou seja, deu autonomia para o agente de tratamentos, definir as qualificações com base nas necessidades reais da operação, né. Então, diferentes agentes de tratamento, eles podem priorizar aspectos distintos para escolher um encarregado, dependendo do contexto específico, né. Então, eu penso muito que é parecido com um processo seletivo de uma vaga de emprego, assim, sabe. Então, mesmo que o cargo tenha o mesmo nome, as exigências e as habilidades esperadas, elas podem variar muito conforme o ambiente. Então, se a gente pensar na ideia de um professor, né, o centro da função é ensinar, mas ensinar na pré-escola, no ensino médio, na universidade, envolve realidades bem diferentes, né, o conteúdo, a abordagem pedagógica, o nível de autonomia dos alunos, as responsabilidades administrativas, todas essas coisas elas mudam de acordo com o nível do ensino ali. E eu sinto que com o encarregado é muito parecido, né, você tem aspectos contextuais que são diferentes, que implicam em atribuições e qualificações diferentes. Então, assim, se a gente for pensar até dentro da lógica da própria LGPD, a gente sabe que nem todo tratamento de dados, ele apresenta o mesmo nível de risco para os titulares, né. Então e aí o perfil do encarregado, ele tem diferença aí. Por exemplo, você ser encarregado, de proteção de dados de um hospital, é diferente de você ser encarregado, sei lá, de uma livraria, sabe, assim, você, precisa estar mais atento, você tem questões diferentes, você tem obrigações não exatamente obrigações, mas você tem pontos de atenção que são diferentes, né. Então e aí o setor, o conhecimento do setor também importa, então você vai ser o encarregado de um banco, né. O volume de dados é muito grande e o tipo de operação faz sentido você ter um pouco mais de especialização naquele linguajar econômico, enfim, faz diferença,
principalmente considerando nessa questão de tradução de 3 línguas ali que eu mencionei. É, então eu acho até se a gente for pensar também numa plataforma digital, é é importante você é diferente, assim, um volume muito grande de dados, então ou até pensando em operações internacionais, então entender marcos regulatórios de outros países, que outros lugares talvez você não precise necessariamente saber isso, né, sendo encarregado de dados. Então acho que são essas as minhas contribuições aqui para as perguntas e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Helena. Acho que suas contribuições, elas complementaram bem o que Davi trouxe, né. Eu acho que você já me deu um gancho, especialmente quando você fala de cultura, do desafio de implementação de uma cultura de proteção de dados, né, com o que eu queria perguntar para o Fabrício, porque quando a gente fala de cultura de proteção de dados, é um termo excessivamente amplo, né. Todo mundo fala da importância de implementação de uma cultura, mas eu acho que as estratégias, elas podem variar muito de organização para organização. Eu acho que não existe uma receita de bolo tailor-made que funcione em todos os contextos. Então, Fabrício, eu queria que você compartilhasse aqui um pouco com a gente, né, nossa ampla experiência, como que o encarregado ele pode, de fato, contribuir com a implementação de uma cultura de proteção de dados e também os desafios, né, que são enfrentados sob essa perspectiva específica. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. Quero agradecer aqui ao Ricardo, à Marcela pelo convite, à professora Laura. É uma oportunidade bastante valiosa de discutir um tema, assim, talvez dos mais relevantes e dos mais subjugados, que seja realmente o real papel do encarregado nesse ecossistema de proteção de dados, né. Acho que a pergunta que você me coloca é bastante provocativa, sobretudo em função de um choque entre a realidade e a teoria aqui eu incluo também os aspectos de regulação. O que eu percebo de fato é que o encarregado, ele tem esse papel de, como a própria LGPD coloca, ele tem um papel de orientar. Então, falar em cultura, em aculturamento, faz parte das atribuições do encarregado e, por consequência ou decorrência lógica, o encarregado só consegue promover cultura se ele já a contém, certo? Eu só consigo transmitir conhecimento que eu de fato possuo. E o que se percebe na prática, no Brasil ainda, apesar de nós termos, estamos caminhando para 7 anos de LGPD, é isso? 7 anos já? De LGPD, nós não temos uma cultura de proteção de dados em nível nacional ainda. A gente não percebe isso presente na sociedade de uma maneira tão, efervescente. É claro que algumas organizações públicas e algumas organizações privadas, elas possuem um nível de maturidade maior, sobretudo aquelas que lidam com o dado pessoal com uma visão de governança que até antecede a proteção de dados, mas que agora se abraça a proteção de dados. Mas o que a gente observa é que esse aculturamento em nível nacional, apesar de termos um direito fundamental, apesar de termos uma lei bastante relevante, ele ainda não se faz presente. E por que eu faço essa introdução e coloco dessa maneira? Porque hoje o encarregado acaba sendo um agente, um ator dentro do ecossistema bastante repudiado em um grau muito significativo de organizações. Ele é um obstrutor, ele é um atrapalhador, ele é alguém que vai e coloca água no angu de alguém. Ele vai lá e fala: olha, não é por aí. Não, então o encarregado não é uma pessoa que a gente deve consultar. Isso tem uma relação direta com governança, com governança. E isso é uma dificuldade prática. A gente vê, por exemplo, depois que a NPD editou o regulamento, as atribuições do encarregado, que estão contidas na legislação, elas são muito frágeis, são raquíticas. É um conjunto minúsculo de artigos com uma disposição mínima de dispositivos dentro desses artigos. A NPD trouxe uma visão mais ampla, apresentando, de fato, uma relevância maior para essas funções. Mas o que a gente observa no cotidiano é que o encarregado ele não consegue ser envolvido tão diretamente no processo
decisório ou no processo executivo das relações que envolvem dados pessoais. E isso é bastante desafiador, porque o encarregado, na teoria ou na regulação, ele parece ser uma pessoa com superpoderes, mas na prática isso não se materializa. Ele não é envolvido nos processos decisórios, ele não é consultado, ele não lhe é apresentado o processo de definição de estratégias que envolvem dados pessoais. Claro que eu estou generalizando bastante, tá? Mas o que se percebe é que ainda não há essa percepção clara. E isso traz uma série de consequências. Uma delas, por exemplo, que está no regulamento e que parece lógico que estivesse no regulamento, é uma capacidade de conferir condições de atuação para o encarregado e um grau de autonomia que ele tem que ter, porque ele está ali não para defender os interesses do agente de tratamento. Acho que essa visão não parece estar muito clara. A impressão que passa é que o encarregado está ali para ajudar a empresa ou o órgão público, mas ele está ali para defender a proteção de dados e os titulares de dados. Essa definição de ser um canal de comunicação, durante muitos anos eu critiquei isso na LGPD, porque eu achei muito pequeno. Mas hoje eu acho que talvez tenha sido uma das decisões mais acertadas do legislador, porque ele deixou claro que, ao ser um canal de comunicação, você é a pessoa que tem que estar mais próxima e acessível do titular. Então, o encarregado ele tem uma função muito nobre, muito relevante, e ele precisa ter condições de atuação para que possa exercer essa função. E isso ainda é muito distante de acontecer na realidade. Em termos de serviço público, né, eu fui conselheiro do CNPD, eu hoje sou encarregado da OAB-DF, e na nossa atuação profissional no escritório, nós não exercemos o serviço, nós não prestamos serviço de encarregado terceirizado. O máximo que a gente faz é apoiar os encarregados de clientes que desejam esse tipo de trabalho. Mas nós não fazemos isso. Então a minha experiência como encarregado, ela se limita à visão da OAB, que é essa criatura meio indefinida, não gosta de ser órgão público, mas gosta de ter prerrogativas de órgão público, mas enfim, é um serviço não muito definido. E lá na OAB eu tenho acesso direto à alta administração, não temos condições orçamentárias tão robustas. O escritório do encarregado na OAB ele é composto por 2 pessoas, 50% das quais está aqui sentado com vocês, os outros 50% dividindo funções com a área de compliance. Então eu tenho, na verdade, nós estamos 75% encarregados de proteção de dados e 25% compliance officer. Mas lá eu tenho uma condição de atuação, eu sou ouvido, eu sou respeitado, eu sou consultado, nossa governança lá foi bem definida, até pelo encarregado que me antecedeu. Mas eu vejo em muitos órgãos públicos que isso não é tão simples, sobretudo porque, como o Davi falou, não há muita definição de como esse encarregado vai funcionar no ambiente público. Ele vai ter uma função, essa função tem uma previsão legal, normativa, que antecede, ele vai ganhar uma bonificação em função dessa atuação, ou não ganha bonificação alguma. Ele se insere nesse ambiente público, administrativo, legalista, de que maneira? E o mais preocupante não é isso, o mais preocupante é quando o órgão não consegue definir isso muito claramente e convida, por exemplo, algum servidor de função comissionada, demissível ad nutum. Qual que é o verdadeiro grau de autonomia que uma pessoa comissionada tem para tomar decisões impactantes, né? Eu conheço muito bem a encarregada do Supremo Tribunal Federal e eu me questiono, teria ela condições de dizer não para o ministro Barroso em algum processo decisório que envolva dados pessoais? O mesmo vale para qualquer outro, a encarregada do Senado, o encarregado da Câmara, enfim, qual que é a real capacidade de autonomia que essas pessoas têm para exercer essa função? Então, tudo isso tem conexão direta com o aspecto de cultura, porque quando o agente de tratamento, através dos cidadãos, das pessoas físicas que estão ali no ambiente de comando, de direção, quando elas têm, de fato, uma visão de importância
da responsabilidade de tratar dados pessoais, da importância que o dado pessoal tem como ativo e como uma força de impulsionamento do negócio ou da atividade pública que seja, é mais fácil para o encarregado desempenhar essas funções. É muito mais fácil. Não tendo essa visão, torna-se quase uma missão impossível, né? O encarregado conseguir gerar essa cultura. Ele tenta, mas não é algo tão trivial e tão efetivo. E, de novo, trazendo para o ambiente público, é uma das primeiras experiências que eu tive, não pessoalmente, mas através de pessoas próximas a mim, foi justamente o exercício de encarregado de um certo órgão, em que a pessoa durou coisa de 3 semanas na função, porque mudou a diretoria do órgão e, infelizmente, ele teve que sair junto com todo mundo que sai numa situação como essa. Então, é muito desafiador para o serviço público em particular, mas também para a iniciativa privada. Empresas com maior governança, maior cultura, maior respeito. Mas essa não é a maioria das empresas, né? Empresas com um nível menor de governança, a cultura também é menor e o respeito também acompanha esse grau de subjugação da função do encarregado. Então, tem vários elementos que estão inseridos nesse ponto, mas eu acho que merece uma reflexão, né, uma provocação, a seguinte visão. Veja, se nós temos um direito fundamental já expressamente editado na Constituição, né? Já não é mais um direito fundamental implícito, como o Supremo já havia definido, se tornou agora um direito fundamental ostensivo, né? Lavrado, consignado, irredutível, irrevogável ali na Constituição Federal. E sendo encarregado, nos termos da própria legislação, a que remete o dispositivo que estabeleceu como direito fundamental a proteção de dados, não deveria ser esse encarregado um agente de valor nesse ecossistema? Porque se o Constituinte reconhece a importância desse direito fundamental, desse direito, a ponto de lhe atribuir o status de direito fundamental, ele remete à legislação, que por sua vez, no ecossistema regulatório e legislativo, lá está o encarregado como elemento central. Não deveria fazer sentido que ele estivesse alçado a um status, não juridicamente falando, mas do ponto de vista administrativo ou prático que seja, como um dos principais atores, de fato, na sociedade, porque ele ali é um guardião do direito fundamental, né? Não como, obviamente, o Poder Judiciário seria, e nem como o próprio agente de tratamento poderia definir, mas ele é ali a pessoa que, de fato, está para realizar uma capacidade de orientar, atender às demandas e satisfazer esse direito. Então, eu vejo que há muitos desafios de realidade. A NPD tem buscado, no seu rito de fiscalização, ela tem olhado para isso, a gente percebe nos procedimentos administrativos que tem acontecido. Ela se esforça dentro do que lhe é capaz e possível de ser feito, mas nós temos ainda uma necessidade de ampliar um pouco essa discussão. Nós precisamos de uma política nacional de proteção de dados que coloque o encarregado no papel de fato que ele merece estar. Porque hoje nós não constatamos isso numa realidade concreta, e isso prejudica, não é o agente de tratamento, não é a NPD, não é o legislador, isso prejudica o cidadão. O cidadão perde quando o encarregado não é capacitado. Aqui a Helena falou sobre um aspecto importante, que é a qualificação do encarregado. A NPD estabelece uma regra que tem um amparo na lei que criou obrigatoriedade. Aí eu já vi casos, por exemplo, de empresas de pequeno porte que colocou qualquer um para ser encarregado. Eu queria cumprir uma tabela, se a pessoa não tinha qualificação nenhuma para aquilo. Então, qual que é a real necessidade de você agir dessa forma? Essa semana eu sou membro da Comissão Nacional de Proteção de Dados da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Chegou um pedido de questionamento ali de uma serventia no seguinte sentido: ok, temos que designar um encarregado, ok, porém não temos recursos financeiros para contratar um encarregado. E a minha contribuição para o debate na comissão foi: tudo bem, não consegue contratar, mas por que você não indica um servidor e capacita? Pelo menos é um esforço de tentar resolver a questão.
O que não parece razoável é não ter condição de contratar e não ter o encarregado. Deixar o encarregado, aliás, ficar sem encarregado. Então essa é uma realidade muito triste e a gente espera que mude. Eu não sei quanto tempo vai levar para isso. Eu acho que em algum momento seria importante a NPD agir no sentido de olhar só para essa questão, entre tantas outras que tem que olhar, mas ter um foco dedicado para o encarregado, para entender como é que está esse ponto focal de comunicação, como é que as empresas estão, porque com toda certeza, quando você olhar para o encarregado, você vai descobrir o nível de maturidade daquela empresa. Isso não tenho dúvida. Em todos os aspectos, desde o ponto de contratação de um funcionário, até o ponto de escolha de um funcionário interno ou de contratação de um externo. Você pode observar no mercado as empresas que mais lidam com dados em nível de responsabilização e resultado, elas contratam as melhores pessoas para serem encarregados. Então você observa claramente o nível de importância que se atribui a essa função a partir de um elemento muito prático, muito concreto, né, de realidade concreta. Agora, é desafiador, né? De novo, é fácil falar, né, Davi, quando você está fora. Mas eu acho que o dia que realmente houver um olhar muito atento para isso, a gente vai perceber, de fato, vai ter um termômetro muito valioso. O encontro que a OAB fez no ano passado, não sei se vai se repetir esse ano, foi realmente, assim, até você que organizou, se eu não me engano, ou perdão, da NPD, perdão, da NPD, eu achei aquilo espetacular pelo resultado do encontro. Esgotaram-se as inscrições em minutos, alguma coisa assim, minutos, e você percebe de fato que há um conjunto muito expressivo de profissionais que estão dedicando as suas vidas para esse tipo de atividade. E por trás disso tem um agente de tratamento. Então, a relevância, pelo menos em alguns ambientes setoriais, mas a gente precisa realmente avançar um pouco mais. E fora várias outras questões, enfim, como o Davi falou, toda vez que você se reúne com o encarregado, é uma terapia coletiva, né, que você realiza. Então, há vários outros aspectos a serem abordados, mas como a provocação foi no ambiente de cultura, eu acho que o encarregado pode contribuir, mas tem que ser feito um esforço maior para que o agente de tratamento seja o indutor primário desse aculturamento, o encarregado seja aquele que vai reciclar e continuar esse trabalho. Não, perfeito, Fabrício. Acho que sua fala, ela sintetiza muito do que a gente discutiu aqui hoje, né. Acho que trazer esse elemento da cultura de forma dissociada, né, da realidade das companhias, da capacitação dos encarregados, é essencial, porque de fato construir a cultura parece que, né, é um elemento quase que adicional de conseguir executar tarefas que elas são até básicas, né, da atividade dos encarregados. E realmente, né, essa iniciativa da NPD em promover esse encontro, eu senti que deu até um gás, né, para os encarregados. Eles voltaram realmente muito empolgados desse valorizados, né, porque realmente é um trabalho que ele é árduo, que muitas vezes é subvalorizado e que está sujeito a muitas situações difíceis, né. Eu acho interessante quando a gente lê a resolução 18 da NPD, ter o tópico dedicado à discussão sobre conflito de interesses. Conflito de interesses, a gente sabe que mesmo dentro do direito empresarial, quando a gente discute conflito de interesse em mercado de capitais, em sociedades anônimas, é um tema extremamente complexo de se identificar o que de fato é o conflito, né. Quando a gente entra, né, numa perspectiva, eh específica, como é o conflito de interesse para o exercício de uma atividade como encarregado, são diversas as hipóteses que dentro de uma instituição ele existe. É muito comum que o encarregado, por exemplo, seja alguém que faz parte da área de TI. Esse exemplo que você deu da falta de estabilidade, né, dentro de uma organização. Imagina no caso de um incidente de segurança, que aquele encarregado precisa reportar para a NPD. Se ele pode ter sido a pessoa que deu causa àquele incidente de segurança, por não ter adotado as medidas técnicas necessárias, que ele pode ser responsabilizado por um incidente de segurança, será que aqui a gente já considera por si só uma situação de conflito de interesse? Que ele não vai, talvez, ter ali o incentivo ou mesmo é quase que uma inexigibilidade de conduta adversa, porque talvez seja o emprego dele que, enfim, tá ali na reta em caso de notificação desse incidente, né. Então acho que para esses minutos finais, né, eu queria,
devolver uma última pergunta agora para todos os nossos palestrantes, que é: quais são os principais cuidados que eles têm que ser adotados para que seja garantida essa autonomia, né, acho que a gente já falou de vários deles, mas quais são os cuidados e como, evitar justamente esse conflito de interesses, né, que é uma preocupação da NPD, é uma preocupação dessas estruturas organizacionais. Eu acho que não tem uma resposta simples. Então, Davi, vou voltar essa ordem, começo com você, por favor, quero te ouvir. Obrigado, Mônica. Foi muito bom escutar o Fabrício e a Helena. E é isso, acho que a discussão, mais uma vez, vou ser repetitivo, mas acho que conflito de interesse é uma discussão que ela é bastante casuística mesmo. Acho que se vocês olharem o regulamento e o guia da NP, ele é bastante aberto, até porque é impossível dissociar os desafios que a gente tem com o encarregado de colocar um sarrafo muito alto. Acho que tem um mundo ideal muito grande que talvez a gente vai ler 1000 artigos científicos e mil chutei demais, mas alguns artigos científicos colocando o sarrafo muito alto, assim, né? Mas a gente tem a realidade de Brasil, a gente está incorporando um instituto que vem da legislação europeia com uma realidade de Brasil. Então, se define de forma muito taxativa no regulamento que X coisa é conflito de interesse, isso naturalmente é minar mais ainda essa discussão que a gente está tendo aqui da dificuldade dessa profissão. Então, a NPD adotou uma abordagem bastante geral, e eu vou até pegar, assim, bem nessa linha, pegar um trecho aqui do guia, que fala assim: é aceitável que o encarregado tome decisões inerentes à sua função, mas é uma boa prática não acumular papéis que complementam suas funções. Então, esse aqui é um trecho do guia que eu acho que tangencia bastante essa discussão. E é isso, assim, inevitavelmente acumular cargos de alta direção, você naturalmente vai chegar numa situação maior, assim, de maior possibilidade de conflito de interesse, mas também isso não necessariamente em todas as situações existirá esse conflito de interesse, e foi justamente um pouco nessa linha que nós fomos. E aí aqui, como o guia também coloca, é uma boa prática criar uma área isolada desses espaços decisórios para que se tenha esse espaço decisório mais livre, mas é isso, a gente sabe que cada instituição tem sua realidade. E acho que tem uma outra também situação, acho que de conflito de interesse, assim, que pode ser externa à organização. Então, uma pessoa que presta serviço de encarregado para várias organizações também, né? O guia entra um pouco nisso de falar que deve ser feita uma avaliação se no caso concreto, mais uma vez, existe alguma concorrência ou acesso a informações sigilosas, que isso pode trazer aspectos, inclusive, até concorrenciais. Então, acho que esses são um dos principais pontos. E acho que agora assim, já fechando, porque tem essa máxima de evento que a gente concorre com a fome. Hoje a gente está concorrendo com a fome e com o sono. Fome não, porque eu comi ali. Mas acho que só para fechar, assim, acho que essa questão toda de que a gente sempre fala, é sempre um encontro de terapia, as pessoas sempre têm terapia, mas terapia é muito bom. Uma pena seria se a gente não estivesse fazendo terapia, assim. Então, que bom que a gente tem conversado sobre isso, que bom que tem tido esses espaços para a gente poder trocar, dialogar. Seria muito ruim se a gente estivesse colocando esses problemas debaixo do tapete e não estivesse indo para terapia. Então é isso. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Agradeço ao EBRAC e o IDP. Helena, por favor. Muito obrigada, gente. Vou ser super breve também, assim. Eu acho que eu concordo muito com o Davi, acho que é uma coisa muito casuística mesmo, assim, de se inferir. Não sei se dá para ter exatamente uma regra muito a priori, assim, para se evitar situações de conflito de interesse, assim. Mas eu acho que o ponto principal, assim, me parece ser também um bom senso do próprio agente de tratamento, assim, né. Então, ele que conhece bem as suas operações e fluxos decisórios, assim, acho que pode fazer sentido fazer uma análise, documentar uma análise a priori, assim, para evitar, por exemplo, a nomeação de um encarregado que possua, funções que possam gerar conflitos de interesse, por exemplo, assim. Então talvez uma documentação, dessa ponderação pode ser uma forma também de a gente lidar com essa questão que é, de novo, muito casuística, muito de cada instituição, cada organização, mas não sei, pode eventualmente ser uma prática interessante, mas é isso, acho que é uma pergunta muito de R$ 1 milhão aqui, né, então acho que só esse é o meu pitaco final. Fabrício, por favor. Eu
Só queria acrescentar nessa discussão de conflito de interesse, eu acho hoje, na realidade, que estamos de novo, né, trazendo a realidade para o debate, praticamente impossível você estabelecer uma função de encarregado que não haja conflito de interesse. Porque não há, como a gente tem falado, não há ainda investimentos robustos nesse setor que envolvam o interesse em contratar um encarregado para dedicação exclusiva para essa função. Então, é muito comum hoje no Brasil que você tenha um encarregado, primeiro pela situação de transição de realidade jurídica, né? A gente saiu de uma fase pré-LGPD para uma fase de LGPD. Como a gente falou, tem 6, 7 anos apenas de legislação e 5 anos de NPD, né? Acho que 5 anos de NPD, 4 e pouquinho. Então, ainda não temos esse alcance de definir uma carreira tão fortemente dedicada para essa função. O que isso significa na prática é que os agentes de tratamento que estão nesse momento de transição pegaram pessoas que estão hoje por aí e atribuíram a função de encarregado. Agora nós temos talvez uma terceira onda de capacitação, de contratação, em que você tem de fato pessoas que foram contratadas para essa função. Então, primeiro teve que ser criada uma função dentro das organizações privadas, no caso eu estou trazendo a realidade privada, para depois você definir de fato essa qualificação. Ou seja, a grande maioria dos encarregados, ela atribui-se a ela a função de encarregado, concorrentemente com outras funções. Então, neste momento, talvez o olhar mais atento que os agentes de tratamento devem ter é em relação a como mitigar o conflito de interesses nessa realidade, que é a realidade mais comum. Talvez daqui a 10 anos a gente tenha uma carreira muito sólida de encarregados. Hoje não temos. Então, o foco hoje de uma organização talvez seja de como mitigar. Criar um sistema que vai ser perpétuo, porque ainda que lá na frente haja um encarregado dedicado, vem um encarregado substituto. Então é outro problema. Você contratou um encarregado, mas o substituto é alguém que hoje é diretor de TI. Então você volta a ter o problema. Então pensar nisso em termos de governança é inteligente, é preparatório e é também responsável. Acho que talvez seja esse o encaminhamento mais eficiente, você criar uma política de mitigação de conflitos de interesse para o exercício da função de encarregado. Até porque eu sempre questionei, por exemplo, muitos órgãos públicos, sobretudo aqueles órgãos que são verdadeiras materializações de poderes da República, muitas vezes escolhem encarregado como um membro do poder. Então, um desembargador é encarregado, um ministro é encarregado. Eu acho isso muito desafiador pela perspectiva regulatória, sobretudo quando você atribui responsabilidade a esse servidor, né, esse agente, no caso, esse agente público. Então, me parece mais lógico você buscar trabalhar políticas internas que mitiguem o conflito de interesse. Eu queria só fazer uma última e rápida provocação, em relação verbalizando um pouco o que eu tenho ouvido na sociedade, da preocupação que nós vivemos com um certo grupo de setores, de agente de tratamento cujos encarregados sofrem verdadeiros, ataques pessoais em função do exercício dessa função. Isso é um problema, que existe em vários outros, setores, mas em particular no Brasil. Então eu tenho relatos de encarregados, por exemplo, que foram incluídos em inquéritos policiais, por titulares revoltados com negativas de pedidos e por aí vai. Ameaçados, parentes foram perseguidos em função de discussões, relacionadas aos acessos à informação, porque o encarregado acabou se tornando bastante visível, mas nem todo mundo compreende a função dele. Então, às vezes, ele é tomado como representante da empresa. Então, ele é arrolado em inquérito. Autoridades públicas têm oficiado o encarregado, porque ele é o que mais se aproxima de dados. Então, acaba oficiando o encarregado. Então, são muitas situações que geram desconforto e uma situação que talvez precise não de uma mudança, eu não acho que cabe mudança alguma em termos regulatórios ou legislativos, mas algum tipo de trabalho para tentar entender como, não só valorizar, mas proteger esse grupo de profissionais, né? Porque existe sim essa realidade, né, são relatos muito interessantes. Eu acho que vale a pena algum dia organizar essa turma e levar para a NPD o sofrimento que eles estão vivenciando, para tentar encontrar uma forma de equacionar isso. Mas de novo,
são situações que são muito próprias de realidade Brasil, né. Onde o encarregado é perseguido, ele é processado e assim vai, pelo simples fato de estar exercendo as suas funções dentro da governança do agente de tratamento. Mas enfim, eu acho que é isso, eu acho que falar sobre encarregado envolve o ônus e o bônus, né, a função também tem essa questão. Perfeito. Bom, muito obrigada. Eu acho que a gente já está no nosso horário, mas só para encerrar o painel, queria agradecer aqui as excelentes contribuições e dizer que eu concordo com essas falas finais, né? Acho que não tem. É uma pergunta de US$ 1 milhão, né? É difícil realmente achar uma receita, não existe uma receita de bolo. Eu acho que o Brasil tem essa particularidade que Fabrício disse de uma personalização de quem é o responsável, uma responsabilização muito pessoal de quem trava um processo, de quem não dá, não confere aquele direito, de quem não atende, né, aquela solicitação. E eu acho que a gente está justamente nesse construindo essa cultura, não só dentro das empresas, mas de forma mais geral. Então, queria agradecer de novo a oportunidade por debater esse tema, aprender tanto com vocês e agradecer todo mundo que ficou até agora, gente. É uma excelente noite para todo mundo. E é isso. Obrigada.